Oiê! Como vocês devem ter visto pela thumb, hoje eu vou pintar o meu primeiro Bobbie Goods. Eu tô bem animada, bem ansiosa. E eu vou mostrar pra vocês alguns dos desenhos, mas eu já escolhi o que eu vou pintar. Eu escolhi esse livrinho de dias quentes. Não tinha muitas opções de livrinho quando eu fui comprar, né? Lembrando que esse é o original, então não tem os mesmos desenhos que o pessoal tá pintando. Não querendo me sobressair, acho que tanto faz se é original ou não, mas eu preferi por causa da qualidade das folhas e porque eu acho que eu teria mais certeza do que eu tô fazendo se eu comprasse o original, mas nada contra quem não compra o original, tem gente até que acha que não faz sentido nenhum. Eu fiquei super feliz que ele veio em português, até porque, né, era uma parceria com o Bobbie Goods e a loja que eu comprei. Tem aqui alguns dos desenhos, né, pra pintar. Depois a gente vai marcar cada um e eu também vou pintar essa página. Vamos passar por alguns desenhos. Tem esse aqui que eu amei, achei lindo, que é de um ateliê de pintura. Esse da abelhinha também achei maravilhoso. De aniversário. Tá meio difícil aqui por causa dos equipamentos pra filmar. Ficaram na frente do livro, por isso que deve estar meio esquisito aqui pra vocês, mas é isso. Tem esse do coelhinho com café na cama. E agora vamos pro que eu já escolhi. Depois a gente vai vendo todos com calma. Opa! Eu escolhi esse aqui, que se eu não me engano é o quarto bagunçado. Deixa eu tentar arrumar aqui, ó. Eu escolhi esse porque, né, não é tão fofinho, não tá tão bonitinho quanto os outros. E é a minha primeira vez pintando com marcadores. Então eu tô com um pouquinho... Não pintando com marcadores na vida, né? Mas pintando Bobbie Goods com marcadores. Pintando um livrinho de colorir com marcadores. Eu sempre pintei muitos livrinhos de colorir, mas eu pintava com lápis de cor. E eu não sou muito boa pintando com marcadores, então eu tô um pouquinho nervosa. Eu vou pintar com marcadores da Touch e com os meus marcadores da Uhuhu, que provavelmente são falsos, mas vem escrito Uhuhu aqui, mas provavelmente não é da Uhuhu. E eu vou usar canetas de gel também, mas eu não sou também muito boa com caneta de gel. Então vamos começar a pintar e aí eu vou falando conforme eu for pintando. Ainda não sei, não tenho um padrão de como que eu vou pintar, do que eu vou fazer. Mas eu vou vendo conforme eu for fazendo, né? Já coloquei o acetato embaixo, tá? Então não vai borrar. Antes de falar de outras coisas, eu queria dizer que eu estou fora por um tempo porque eu tava estudando pra faculdade. Eu comecei a fazer faculdade de artes visuais. Eu tô muito feliz. Só que tava demandando muito tempo e aí eu não tava conseguindo gravar vídeos. Nem vídeo curto, nem vídeo longo. E aí acabou que eu dei uma sumida. E aí passou a primeira fase das provas, ainda tem uma prova pra fazer. Mas vai ser daqui a um tempo. Eu tô demorando pra pensar porque eu tô escolhendo cor e falando ao mesmo tempo. Eu não sou muito boa nisso, não. E até que eu tô gostando de como tá ficando, apesar de quem não tem costume pra pintar com marcadores, não tá, né? Tudo bem que eu pintei uma flor, né? Mas também não precisa... Vou me dar o meu crédito. Não sei se dá pra ouvir, porque acabou de passar um caminhão aqui. Detesto quando eu tô gravando. Parece que tá sempre em silêncio. Quando eu começo a gravar, começa a fazer barulho de todos os lados. Eu tô com o microfone direcional, mas mesmo assim eu acho que vai dar pra ouvir porque ele tava muito alto. Mas voltando ao assunto da faculdade, eu tô fazendo artes visuais e eu tô aprendendo algumas técnicas de pintura, de outras coisas.
E eu tô querendo trazer alguns vídeos aqui falando sobre algumas coisas que eu aprendi na faculdade. Ainda tô no comecinho, tô no primeiro bimestre, mas eu tô gostando bastante, já aprendi bastante coisa, e aí eu queria trazer pra vocês algumas coisas. Não sei se vocês iriam gostar, mas eu queria também praticar sobre as coisas que eu tô aprendendo. Então provavelmente no futuro eu vou trazer alguma coisa sobre pintura com tinta a óleo, giz pastel. Eu já comprei alguns giz pastéis, tô pra trazer, mas como eu disse, né, tava tudo corrido, então eu não trouxe antes. Eu tô pensando que cor que eu vou fazer esses móveis. Vamos pintar o gato primeiro? Eu acho que eu vou pintar o gato de cinza. Ai, mas o gato laranja vai ficar tão fofo, né? Vou pintar a caminha dele de azul primeiro. E aí depois eu vejo que cor que eu pinto o gato. Tá dando pra ver o gato? Não. Peraí. Ai, desculpa, gente. Lembrando que eu tô começando, hein? Pelo amor de Deus. Peço perdão. Pelo menos a flor que eu pintei deu pra ver, né? Mas agora vai dar pra ver o gato. Tá uma bagunça aqui por conta das coisas de filmar. De filmar, não de fumar. Porque eu não tenho os equipamentos bons ainda pra filmar, e aí fica tudo uma bagunça aqui pra poder colocar, como que chama? Tripé e luz e essas coisas, e aí fica tudo esquisitão. Eu acho que eu vou fazer uma texturinha nessa caminha de gato. Eu acho que vai ficar legal. Fazer como se fosse de pelinho. Mas eu vou fazer isso no final. Eu não tenho muita caneta em gel. Eu tenho 3 canetas em gel da Signo. Acho que é Uniball. Na verdade eu tenho 4. Só que uma não tá mais funcionando, que é uma branca. E uma laranja eu emprestei pro meu irmão. E aí eu esqueci onde que eu guardei. Então vai ter que ser 3. E vai ter que dar conta. Eu também tô com umas estabilos. E aí eu vou tentar usar também. Vamos pintar esse quadro aqui atrás. É muita coisa e eu fico confusa de como começar, por onde começar, o que pintar primeiro. Eu sou muito acostumada a pintar livrinhos de colorir, mas não tão elaborados. Eu pintava livrinho infantil, ainda pinto, né? Não vou mentir. Ainda pinto livrinho infantil. Provavelmente vocês não iam curtir muito, mas se vocês acharem que é legal, eu tenho uns livrinhos infantil. Inclusive eu ia fazer um vídeo que não deu muito certo. Aí eu vou refazer esse vídeo e eu trago pra vocês desse livrinho. E aí se vocês quiserem mais vídeos assim, eu trago mais. Por enquanto eu não usei nenhuma canetinha da Touch, eu tô usando só a Uhuhu, que provavelmente não é o Uhuhu. Eu acho interessante esse tipo de vídeo com pintura, porque as pessoas não fazem igual, né? Cada um faz de um jeito, e aí dá pra assistir várias vezes, às vezes o mesmo desenho, às vezes ou várias pessoas pintando o mesmo livro. Eu acho super interessante isso. É uma coisa que eu penso muito, que tem gente que acha ruim de ter conteúdos parecidos, sabe? Não no caso de Bobbie Goods, porque Bobbie Goods virou febre, então todo mundo tá fazendo. Mas, por exemplo, às vezes uma pessoa se inspira no estilo de vídeo da outra e tudo. E eu acho que na questão de vídeo, gente, não tem muita essa questão de concorrência. Porque as pessoas podem ver os 2 vídeos sem problema. Não é tipo um produto.
um produto, quando você vai comprar ou de uma marca ou de outra. Você não vai comprar os dois produtos. Você vai preferir um... Ah, eu borrei. Depois eu passo uma caneta branca. Ou você vai preferir um produto ou outro. Mas no caso dos vídeos, não é assim que funciona. Você pode consumir os 2 vídeos, 3 vídeos, 4 vídeos, o quanto você gostar daquele conteúdo. Então, por exemplo, eu tenho algumas ideias para trazer de... Como que fala, gente? Ah, esqueci a palavra. De quadro pro canal. Eu não vou trazer agora porque meu canal ainda é muito pequeno e eu acho que essas ideias são bem legais, então eu gostaria de trazer quando tivesse mais público. Mas se, por exemplo, alguém quiser copiar, né, não acho que seria copiar, mas fazer igual, tecnicamente é copiar, né, mas tudo bem. Eu não ia ficar chateada, porque se as pessoas gostarem do meu quadro, do meu vídeo, elas vão assistir e vão assistir da outra pessoa também. Então, eu não vejo um problema dessa forma. Tem muita gente que fica chateada e eu acho que, pra mim, não, mesmo que tipo, eu que pensei, eu que tive esse trabalho de pensar, de fazer, eu acho que as pessoas podem ver os 2 vídeos tranquilo. E não é uma concorrência, sabe? Não é alguma coisa que me incomodaria. Nada contra também quem se incomoda. Acho que, tipo, a pessoa acha que merece mais mérito porque trouxe a ideia e também não é errado isso. Mas eu acho que não vale a pena você se estressar com essas coisas, sabe? Até porque, às vezes, a pessoa nem te copiou. Às vezes, ela só teve a mesma ideia que você. As pessoas pensam coisas parecidas. Acontece. Então, tipo, é claro que tem alguns casos que dá pra você ver mais claramente que a pessoa, né, foi atrás, pegou uma ideia parecida ou igual. Mas, às vezes, não. Às vezes, a pessoa só teve a mesma ideia que você. E tudo bem. Eu tô amando pintar isso aqui. Mas a minha coordenação motora não é das melhores, então tem umas partes que tá borrando. Eu também tô sem óculos. Eu uso óculos e não tô usando agora. Porque eu esqueci mesmo. E agora eu não vou sair daqui pra pegar óculos, então vai ficar dessa forma mesmo. E se vocês... Não sei se, tipo, vai estourar esse vídeo, porque meu canal é bem pequeno. Eu sou bem nova aqui no YouTube. Apesar das pessoas estarem amando ver Bobbie Goods, eu não sei se esse vídeo vai fazer algum sucesso, alguma coisa. Mas se quem assiste meu canal gostar desse tipo de vídeo, eu posso trazer mais. Eu tenho, né, esse livrinho inteiro pra pintar. Provavelmente eu vou melhorar com essa questão da coordenação e tudo. E depois eu posso comprar mais também. E falando dessa questão de borrar, não é culpa nem da caneta nem do livro, tá? É culpa minha mesmo. Porque a minha coordenação motora realmente não é das melhores. Não é péssima, mas não é das melhores. Mas o livro, ele não abre a caneta. Tipo, tem papel que ele dá uma espalhada assim na caneta, né? Não é o caso. Esse papel aqui é muito bom. E exatamente por isso que eu optei por comprar o original, porque eu não sabia como que ia ser a qualidade do papel dos outros livros. Como eu falei, tipo, nada contra, mas eu não tinha certeza de como ia ser o papel. E, na verdade, também tem uma coisa que eu não gostei muito, é que os desenhos estavam muito pequenos nos que eu vi. Eu vi uns que tava com desenho super pequenininho, não só o papel, mas dentro do papel, o enquadramento tava tipo a folha grande e o desenho pequenininho no meio.
E aí eu não curti muito. E eu sabia que no original seria diferente, então eu preferi comprar, esperar, né, na verdade, porque demorou pra chegar antes de que eu vejo os vídeos da Renata Selle, e ela mora nos Estados Unidos, então ela comprou antes de chegar aqui no Brasil. E aí eu já tinha noção de que era diferente. Então eu preferi esperar chegar aqui pra poder comprar. Mas também, tipo, não é só porque eu queria pintar um livro de qualidade melhor, mas porque eu queria fazer vídeos. Então, tipo, eu demorei super pra pintar. Desde o vídeo curto que eu fiz abrindo a caixinha de Bobbing Goods até aqui, eu demorei pra caramba pra pintar. E esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei. Eu demorei porque eu queria fazer vídeo pintando. Então eu preferi pegar uma qualidade melhor porque eu queria pintar todos os desenhos em vídeo. E aí seria também melhor para vocês verem, para a qualidade ficar melhor do desenho. E aí eu preferi pegar o original. É claro que minhas pinturas não vão ficar tão boas quanto de outros artistas, porque eu ainda tô começando. Mas eu acho que tá dando pro gasto, hein, gente? O que vocês estão achando? Eu tô falando assim meio bobona, porque eu tô prestando atenção no desenho. Eu já borro fácil assim, e ainda falando, não tá fácil não. Mas vamos lá. Ai, gata. Oi. A gata acabou de fazer a maior bagunça aqui. Ela derrubou um porta-caneta que eu tenho no chão para poder subir em cima da mesa. Ah, não. Outro gato. Passa, gato. Ah, eu tive que arrumar as coisas dos gatos aqui. Aproveitei para pegar meu óculos. Vamos ver se me ajuda em alguma coisa. Eles são muito bagunceiros, eles são meio carentes, sabe? Eles ficam em cima de mim o tempo todo. E às vezes atrapalha com as coisas que eu tô fazendo. Principalmente quando eu tô desenhando ou pintando, alguma coisa assim. Aí eu tenho que tirar, ver o que eles querem. Às vezes eles não querem nada, só querem encher o saco. Eu falo assim, mas eu amo meus gatos, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu trato eles muito bem. Inclusive, vocês podem ver que eu deixei eles passar. Nem enchi o saco deles. Olha, uma areia. Eu queria fazer textura de madeira nesse móvel. Eu não sou boa nisso. Eu nunca fiz isso. Mas eu queria muito fazer. E bom, é aquilo que eu falei. É o meu primeiro Bobbing Goods. E eu escolhi um desenho mais ou menos justamente para isso. Para poder fazer o que eu tiver que fazer sem estragar um desenho bonito. Então eu vou tentar daqui a pouco fazer. Eu vou fazer com estabilo. Ah, eu acho que escolhi uma cor muito escura pro céu. Ah, mas não tem problema, é só o quadro. Agora os gatos estão brigando em cima do guarda-roupa. Deu pra ouvir?
Talvez não por causa do microfone, mas eles estão... Não é brigando, mas eles ficam, tipo, brincando. E aí um morde o outro, aí o outro mia, e aí fica essa palhaçada. Eu tô pensando em que cor que eu vou fazer essa penteadeira. Porque eu fiz esse banquinho dessa cor e eu até gostei. Só que eu queria fazer a penteadeira rosa e aí não tem absolutamente nada a ver, né? E aí eu tô em dúvida do que eu vou fazer. Não faço ideia. Vou pintando as outras coisas e depois eu vejo isso. Porque eu não faço a menor ideia de que cor que eu vou pintar. E eu queria pintar o fundo de verde água. Mas eu também acho que não vai combinar com as cores que eu já escolhi aqui. Eu vou ter que pensar melhor no que eu vou fazer. Por isso que é bom às vezes a gente programar as cores antes, mas eu não sou muito boa nisso não. Eu sou mais da intuição, não intuição, mas tipo, do coração, tipo, eu pego a cor que eu quero e passo aqui e pronto, e é isso. E às vezes não é muito bom, porque as cores não ornam muito, né? Mas vai ficar, é o primeiro desenho, se ficar ruim, ficou. A gente melhora no próximo, e é isso. Agora uma coisa que eu me surpreendi é que as duas canetas saíram muito bem nesse livro. Tanto da Touch quanto da Uhu, que não é Uhu. Acho que as falhas que tem é culpa minha mesmo, não é culpa das canetas. As canetas saíram super bem. E vou melhorar nos próximos, mas as canetas são muito boas, então tipo, se você não tiver condição de comprar uma caneta mais cara, eu acho que a Touch, ela tá fazendo um papel muito bacana aqui. Não espalhou tanto, não borra assim de abrir. Eu acho que ela fez um ótimo papel. Então, se você quiser investir em pintar isso e achar que não tem dinheiro pra comprar caneta cara, as canetas da Touch não são tão caras e elas cumprem muito bem o que elas prometem. Eu queria ter feito num tomzinho mais pastel, mas esse banco aqui cagou comigo. Eu devia ter feito de outra cor. Mas eu não sei, eu acho que veio na minha cabeça. Se eu não me engano, talvez eu esteja totalmente errado, talvez não tenha nada a ver com isso. Mas se eu não me engano, me veio o cachorro da Bela e a Fera, que é um banco desse. Na verdade ele nem é um banco, né, é como se fosse um encosto de pé. Se eu não me engano, as cores são parecidas com essas, e aí veio na minha cabeça e aí eu quis fazer igual. Ou não tem nada a ver, mas foi o que veio na minha cabeça. E aí acabou estragando toda a composição, porque agora é uma cor super forte, que não vai combinar com o tom pastel. E eu queria fazer com tom pastel essa penteadeira. Queria fazer a parede em tom pastel. As outras coisas, por exemplo, as flores não iam atrapalhar, essa cômoda não ia atrapalhar, porque tá marrom madeira. Mas esse banco, eu estraguei tudo com ele. Agora eu vou ter que ver o que eu vou fazer. Decidi que eu vou pintar a parede da cor que eu queria mesmo. Se ficar muito pesado ou nada a ver, aí fazer o que, né? Aí ficou.
mas eu vou fazer da cor que eu quero. E a mesinha, eu acho que eu vou deixar ela branca. Vou fazer só umas sombras ou umas coisas pra parecer que ela é branca e não que eu esqueci de pintar. E se eu achar que não ficou legal, eu pinto de outra cor. Mas eu acho que pintar de rosa do jeito que eu queria não vai ficar legal. Então eu vou tentar deixar ela branca e fazer as coisinhas em cima das cores que eu queria. Eu queria pintar essa cobertinha de lilás. Só que em nenhum dos kits de caneta que eu tenho lilás. Eu tenho só roxo forte. E agora eu tô tendo que pensar em outra cor. Gente, é muito satisfatório pintar isso aqui, de verdade. Se você gosta de pintar, compra, porque é muito legal. Eu acho que vocês já perceberam, eu sou uma pessoa extremamente insegura. Comigo mesma, às vezes eu... sobre tudo, na verdade. E eu fico colocando muito defeito nas coisas que eu faço. Então, sim, tá borrado, sim, as cores não estão ornando tanto, mas, cara, de verdade, é o primeiro desenho que eu faço. Eu tô tentando melhorar comigo mesma, sabe? Mas é muito difícil. Então, às vezes pode parecer chato que eu tô falando mal das coisas que eu faço, como se, tipo, eu não gostasse. E eu tô tentando melhorar isso. Acho que é um pouco da minha criação também, um pouco dos meus problemas que eu tenho, meus traumas. Mas eu tô tentando melhorar. Eu faço terapia, bonitinha. E minha terapeuta já brigou comigo, meu marido briga comigo direto por conta disso. E eu percebi que, cara, eu tô olhando assim, e tem bastante borradinho, mas são coisas pequenas. E é o primeiro que eu faço, então eu tô sendo um pouco cruel comigo mesma, como eu sempre sou. E eu sou insegura em tudo que eu faço. Tudo que eu faço eu tenho medo de fazer, de não ficar bom. E eu tô tentando melhorar bastante isso. Então, já pedindo desculpa também, caso eu fale mais alguma coisa mal do que eu faço e parecer que eu tô, sei lá, tá saindo aqui, meu borral de trás. Não sei, eu sei que às vezes é chato, então já peço desculpa também por isso. E tô me esforçando pra não ser mais assim. Pra valorizar mais o que eu faço. E é uma lição importante não só pra mim, mas pras pessoas também que estão assistindo o vídeo. Gente, não descobrem tanto como eu faço. Porque às vezes você tá indo super bem e você coloca defeito nas coisas que você faz que às vezes as outras pessoas nem colocariam. Talvez até colocariam, mas aí é o problema delas, né? Você não tem que ser cruel com você mesmo. Eu tô falando isso, mas pra mim tá sendo difícil aprender essa lição, porque acho que eu sempre fui um pouco cruel comigo mesmo, desde pequena, como se nada que eu fizesse estivesse bom. E eu tô melhorando agora, depois de grande, depois de fazer terapia. Eu era bem pior, tá? Então eu tô melhorando. E aí eu pensei em trazer isso pra vocês também. Uma porque, né, me justificando. Porque eu sei que parece que, sei lá, que eu tô querendo elogio e eu não tô. Até porque eu realmente acho que não tá passível de elogio, né? É o primeiro que eu faço e tudo bem. Eu derrubei a tampa, eu acho. Cadê a tampa? Ah, tá aqui. E aí eu sei que isso é meio chato, então eu já tô me justificando e ao mesmo tempo pensei em trazer esse ensinamento pra vocês, que às vezes a gente é cruel com a gente mesmo e tem que melhorar, né? Não é legal você ser tão cruel consigo mesmo.
Gente, eu até gostei desse paninho aqui, mas eu queria ter pintado de lilás. Olha a diferença da cor da tampa pra essa cor aqui. Esse é o roxo mais claro que tem no negócio da Uhuhu. E eu testei vários da Touch também e não tem um roxinho claro. Eu tô indignada. Como que aquele roxo é isso aqui? Tipo, ficou legal, mas não era o que eu queria. Essa vela também eu queria fazer lilás, mas eu não tenho. Ai, que raiva. Eu vou comprar um kit de Uhuhu de verdade. Não agora, porque eu não tenho dinheiro, mas eu vou comprar, com certeza. Até porque era pra esse ser o Uhuhu de verdade e eu não prestei atenção o suficiente. Na verdade, eu não conhecia o suficiente pra poder falar, nossa, esse não é. Então, eu acabei que caí no ponto do vigário. Então... Ah, mentira que eu tenho um... Vamos ver, tá falando que é azul, mas parece ser lilás. Vamos ver se eu consigo. Ei, gente, é lilás sim, apesar de falar que é azul. Ele fala que é azul, ó. Dark Blue Light. Ah, não tô mostrando. É aqui a câmera. Vai, foca, filha. É, celular não foca, não. Aqui, ó. Dark Blue Light, tá vendo? Só que é lilás. Essas cores me confundem tudo. A menor ideia de que cor que eu vou pintar esse abajur. Vou pintar de lilás também. Gente, vocês estão assistindo o Big Brother? Vocês estão torcendo pra quem? Eu tô assistindo bem mais ou menos dessa vez. Porque... Não sei por quê. Mas... Não tô tão... assistindo tão a fundo. Normalmente eu assisto... Nossa, isso era pra ser cinza. Parece preto, né? Credo. Era pra ser cinza. Deixa eu pegar um cinza mais clarinho. Por algum motivo eu não tô tão... Parece a mesma cor. Mas tudo bem, vai ser dessa cor mesmo. Alguma coisa, acho que não tá tão forte esse elenco, alguma coisa assim. Eu não tô assistindo tanto. Mas até que eu tô gostando do Guilherme. Acho que, sei lá, acho que é legal. Vocês estão gostando de quem? Eu não tenho muita coisa pra falar, então eu vou falando coisa aleatória, porque é chato às vezes ficar em silêncio. Mas ao mesmo tempo, eu não tenho muita coisa pra falar. Então eu fico quietinha. E aí eu acho que o vídeo fica, né, meio chato, porque fica só eu quieta aí pintando. E às vezes as pessoas até preferem, eu não sei, eu não faço a menor ideia. Mas como eu tenho o costume de assistir só a Renata Celli, ela fala bastante. E as pessoas gostam muito dos vídeos dela, então eu acho chato quando eu faço vídeo e não falo nada. Eu não sei que cor que eu vou pintar o chão. Não sou muito acostumada a pintar chãos. Eu tô usando cinza, tá? Pra fazer as sombras. Não tô usando cor da cor de baixo, não. Tô usando cinza. Apesar que eu aprendi que muitas das pinturas, antigamente, eles não usavam nem cinza nem preto. Todas as sombras eram coloridas. E aí você tem um esquema de fazer a sombra colorida, tipo,
você junta as cores opostas. Então, por exemplo, se você vai pintar alguma coisa de vermelho, você faz uma sombra tipo um verde que é oposto. Eu não entendo muito bem disso, mas pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. E eu vou começar depois a testar em alguns papéis aqui aleatórios e ver se funciona. Porque, sei lá, eu acho interessante, né? Tipo, você fazer as sombras coloridas. Eu não sei se fica legal, porque tipo assim, o que eu entendi é que quando você mistura cores opostas, o resultado dessa cor é cinza. E aí você faz sombras com cores opostas e aí você, tipo, tem um cinza, entendeu? E aí, tipo, só que você não vai fazer com o cinza, você vai fazer com outra cor. E aí não fica tão, sei lá, acho que não vai ficar tão pesado, sabe? Tipo, você ter passado o cinza. Ai, só você. E aí eu queria testar. Eu acho que eu vou fazer o chão dessa cor. Eu ia pintar o vaso, mas eu acho que eu vou fazer o chão dessa cor. É um creme. Ai, pelo menos tá escrito que é creme. Ele é meio escuro. Eu queria que fosse mais claro. Deixa eu ver, tem um aqui que chama Sandy. Deixa eu ver se tá mais claro. Ai. Deixa eu testar aqui num outro papel. É mais claro. Vou usar esse então. Não é tão mais claro assim não. Mas é um pouquinho mais claro. Aí, já borrei. É um pouquinho mais claro que o outro. Eu tô gostando. Tô gostando de pintar, até que tô gostando do resultado. E vou pintar mais depois. Vou trazer um mais bonitinho. Apesar que esse também não é feio, né? Ele só é, tipo, sem bichinho. Ai, será que eu vou... Ai, o acetado saiu. Olha aqui que cagada que eu fiz. Gente, pode falar isso. Eu não sou monetizada, então acho que não tem problema. Um dia eu espero ser, gente, pelo amor de Deus. Porque eu gosto muito disso. Eu gosto muito de desenhar, de pintar, de fazer essas coisas. E por enquanto eu não sei uma outra possibilidade que eu possa viver, sabe? De alguma coisa que eu gosto. Então, por enquanto, o que eu tenho em mente é melhorar aqui com o YouTube, melhorar os meus desenhos, melhorar o público mesmo, tipo, não melhorar o público, tipo, o público não é ruim, mas tipo, aumentar, né? Aumentar o público. Eu sei que arte é uma coisa um pouco difícil, principalmente aqui no Brasil. É claro que tem outros nichos, mas são nichos que eu não gostaria, tipo, fazer desenho das pessoas, sabe? Tipo, eu não sou muito boa nisso. E não é uma coisa que eu ficaria feliz. E eu queria fazer meus desenhos próprios, sabe? Tipo, os desenhos que eu fiz da menina lá com a flor, a criança e tal. Eu gosto assim, quando eu faço coisas que me deixam, tipo, que vem na minha mente. Eu gosto de fazer, ser livre, na verdade. Eu gosto de fazer coisas que vem na minha mente. E aí eu não queria ter que, tipo, ser obrigada a desenhar alguma coisa pra poder agradar alguém. Eu gosto de desenhar mangá, anime, mas eu não gostaria de desenhar, tipo, pessoas estilo mangá. Eu acho, né? Eu não sei, nunca fiz, mas eu acho que eu não ia gostar. Então, por enquanto, a minha ideia de viver com arte seria se eu melhorasse o meu canal do YouTube.
Eu acho que é uma possibilidade. Eu sei que eu ainda sou um artista iniciante, que não tenho muita prática em muitas coisas, que eu ainda tenho muito a melhorar, eu sei de tudo isso. Só que eu acho que é uma oportunidade pra mim. Eu acho que é o que poderia dar certo. Então, apesar de eu ter me afastado um pouco por conta da faculdade, é uma coisa que eu quero continuar, sabe? Continuar aqui com o YouTube. E eu acho que eu incentivaria outras pessoas, tipo, a pessoa que quisesse. Meu irmão queria fazer um canal no YouTube, só que eu acho que ele ainda não tem muita ideia do que ele quer fazer. Ele é bem pequeno, né? Ele vai fazer 10 anos, fez 10 anos ontem. E eu incentivaria, mas eu acho que você tem que ter uma ideia do que você quer fazer, sabe? Mas se quer fazer, ok. Agora eu acho que eu vou usar aquele que eu achei escuro pra refazer as sombras, porque ficou meio sem sombra. Eu passei o cinza e ficou sem sombra. Tipo, ficou muito claro, sabe? Mas voltando a falar o que eu tava falando, eu acho que apesar de ser uma possibilidade, tá meio saturada essa questão de vídeos, né? Apesar que faz bastante sucesso e tudo, eu tenho um pouco de medo, porque tá um pouco saturado. Então, às vezes, as pessoas não vão atrás, não vão se interessar, não vão ver. É aquilo, né, que eu acabei de falar. Eu sou bem insegura, eu tenho medo de tudo. Mas eu decidi que eu vou tentar. Eu não sou tão espontânea não é questão de ser espontânea, mas tipo de ser muito alegre, sabe? De falar rápido, disso, daquilo. Eu sou mais assim, do jeito que vocês estão ouvindo eu falando, mais calma, mais, né? Eu não sei se isso agradaria tanto, mas é o meu sonho, então eu acho que eu decidi que eu vou continuar tentando. E eu acho que é uma coisa que a gente deveria sempre fazer, continuar tentando com os nossos sonhos, sabe? Então, se você tem sonho de fazer as coisas, continua tentando, independente de qual for o sonho. Porque quando você para de tentar, aí sim você fracassa, porque você não vai conseguir nunca ter o êxito. Agora, quando você continua tentando, sempre tem uma possibilidade de você conseguir. Mesmo que seja baixa, existe uma possibilidade. E aí você não pode desistir. E eu desistia bem fácil das coisas antigamente. E ainda desisto de algumas coisas, na verdade. Mas desenho é realmente uma coisa que eu gosto muito. E eu decidi que dessa vez eu vou tentar. Então, é isso, gente. Não terminei o desenho, é isso do que eu tô falando, tá? Eu acho que quanto mais a gente se esforça, quanto mais a gente tenta, a gente melhora até como pessoa. Porque a gente se torna, sei lá, mais resiliente também. E eu acho que isso é importante pra todo mundo. E eu tenho um pouco de dificuldade de conversar, de concluir raciocínio. Como eu falei já no primeiro vídeo, eu sou autista, então pra mim conversar com pessoas já é difícil. Conversar sozinha é muito difícil. Mas às vezes eu tento trazer alguns pensamentos, algumas coisas, porque, sei lá, e aí eu me esforço um pouco. Eu me esforço, tipo, a minha vida inteira, na verdade, pra poder me encaixar, na verdade. E isso é bem difícil. Mas se eu não fizesse isso,
eu não melhoraria algumas coisas. Então, ao mesmo tempo que pra mim é difícil, é uma coisa que eu sinto que eu preciso fazer. Acho que eu vou pintar o gato de marrom. Eu sou bem aleatória às vezes. Tô falando de uma coisa nada a ver e deixa eu só testar esse marrom que talvez seja muito escuro. Eu queria fazer ele de um marronzinho bem clarinho. Tem um aqui. Eu não sei se eu gostei desse móvel branco, porque parece que eu não pintei. Mas eu não faço a menor ideia de que cor fazer ele. Eu vou acabar deixando assim, das próximas vezes eu penso melhor no que eu vou fazer. Parece... Nossa, eu borrei feio agora. Às vezes é pressa também, sabia? Em vez de eu fazer devagar, eu quero fazer rápido e aí eu acabo borrando. Mas é aquilo que eu falei, conforme eu vou fazendo, eu vou melhorando. Só não desistir, já tá tudo certo. Aí eu acho que acabou, quer dizer, a base, né? Eu quero fazer uns pelinhos aqui. A cor é quase a mesma coisa. Vou fazer com branco. Esse branco é o que veio na caixinha, junto com o Bobbie Goods. Eu nunca tinha testado dessa marca, mas ela não é ruim não. É boa. É da Assis. Ela não tem uma dificuldade pra sair a tinta só. Mas a tinta em si não é ruim. A tinta é boa. Mas pode ser que eu não... Porque eu tô usando a primeira vez, né? Então, pode ser isso também. Eu não sou boa em textura. Mas eu queria tentar, então eu vou aprender um pouco. Eu vejo alguns vídeos também, pintando Bobbie Goods, essas coisas assim. Então eu vou aprendendo. Mas esse eu queria fazer como se fossem uns pelinhos. Não sei se deu muito certo, mas a ideia era essa. E agora eu quero fazer a textura de madeira nesse móvel. Eu vou tentar fazer com estabilo. Nem sei se eu tenho uma cor boa pra isso. Tenho esse marrom só. Pronto, gente, eu vou deixar ele assim. Não tá perfeito, mas eu acho que pela primeira vez que eu faço tá ok. Eu ainda vou aprender muito fazendo. E é isso, se vocês gostaram dele, deixa um like pra me ajudar. E se inscreve no meu canal, eu tô melhorando, vou continuar postando. E é isso. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!